Bom dia a todos, pessoal. Todos me escutam? Sim? Sim. Obrigada. Bem, meu nome é Carla Macário, eu sou pesquisadora da Embrapa Agricultura Digital, e hoje eu estou aqui dando início a esse evento de lançamento da Rede Golfer Agro. É uma grande satisfação para mim, para todos os meus colegas da Embrapa e das instituições parceiras, estarmos aqui hoje nesse evento, um evento de muita satisfação para todos nós. Para os que nos acompanham, em novembro, no dia 12 de novembro, durante o evento SBI Agro, nós tivemos o manifesto, a assinatura, a abertura para a assinatura do manifesto, que era para um evento para as pessoas começarem a mostrar o seu interesse em participar da rede Golfer Agro. A rede Golfer Agro, ela faz parte do Golfer, uma iniciativa global que busca a implementação de princípios FAIR para dados de pesquisa e de inovação. Essa rede, no Brasil, ela é coordenada pelo IPICT, então nós temos o Golfer Brasil, que vem trabalhando algumas ações temáticas, né? Então, a gente tem a Fiocruz, que trabalha com Golfer Saúde, dados de saúde, e a Embrapa, ela foi convidada a ser a coordenadora da implementação da rede Golfer Agro, que visa trabalhar de uma maneira colaborativa para a implementação de princípios FAIR para os dados que estão relacionados às ciências agrárias. Então, é uma satisfação muito grande para mim e para todos os meus colegas estarmos aqui hoje nesse lançamento, né? Como eu falei, a gente começou com esse trabalho em novembro e hoje, então, a gente faz o lançamento da rede. Eu dou boas-vindas a todos, né? Eu sei que alguns colegas estão tendo alguma dificuldade, mas a gente está tentando ajudar aí o pessoal e, de qualquer forma, a gente também tem a transmissão via streaming. Por favor, pessoal, se vocês puderem divulgar o endereço, para que todos possam assistir e, eventualmente, alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail para a equipe que a gente vai respondendo, tá? Eu também gostaria de fazer um agradecimento especial aos meus colegas, que sem eles a gente não teria esse evento acontecendo. É um trabalho que hoje a gente dá esse início, mas é um trabalho de mais de um ano, de muita dedicação. Agradeço ao nosso comitê de organização do Golfer, a Alessandra Rodrigues da Embrapa, Ana Paula Ferreira da Unipampa, o professor Antônio Mauro Saraiva da USP, a Débora, que está aqui do meu lado. Eu sou a coordenadora da rede, por enquanto, né, porque essa coordenação ela vai mudando, então hoje com a Embrapa, eventualmente depois uma nova instituição. A Débora é a minha substituta na coordenação e tem sido meu braço direito, tornando tudo isso uma realidade. Juliana Fortaleza, também da Embrapa, Milena da Embrapa, Patrícia Bertin, que é uma lutadora, digamos assim, pela questão dos dados, gestão de dados, dados abertos. O Paulo Sérgio, também, da Embrapa, da SPD, que é um grande parceiro também. Nessa semana, semana passada, a Embrapa lançou seu repositório de dados, o REDAP, e o Paulo Sérgio, junto com uma equipe, tem conduzido essa ação para esse repositório corporativo da empresa. Ao Sérgio Serra, da UFRJ, Vitor, também, da Embrapa Meio Ambiente. E também um agradecimento especial aos meus colegas, às minhas colegas da comunicação da Embrapa Agricultura Digital, Graziela, Júlia, Magda, que tem se dedicado para tornar tudo isso especial, seja na divulgação dos eventos e de matérias, mas também nos apoiando para que esse evento ocorra da melhor forma possível. Nós hoje teremos, então, essa apresentação, né, uma pequena apresentação minha, e depois nós teremos também uma palestra muito interessante do professor Sérgio, e em seguida nós teremos as oficinas que vão ser conduzidas pela Milena, pela Débora, e a dinâmica ela vai ser explicada ao final. Eu peço a todos, aviso a todos que o evento está sendo gravado, e eu peço que vocês mantenham os microfones desligados para não promover algum tipo de ruído que possa, eventualmente, dificultar um pouco para que as pessoas escutem o que está sendo falado. Eu convido todos, aqueles que ainda não assinaram e que têm interesse em assinar o manifesto, o endereço depois ele vai ser divulgado para os colegas, e também aviso que os certificados do evento eles vão estar disponíveis em até 10 dias no sistema que foi usado para fazer
as inscrições, tá? Os produtos da oficina, eles vão ser também disponibilizados após o evento, mas para que a gente possa dar continuidade às ações da rede, mas durante o evento isso vai ser falado com mais detalhe. E só um lembrete, a gente tem algumas salas de breakout que estão aqui aparecendo para vocês, mas elas vão ser usadas apenas para as oficinas, tá? Toda essa primeira parte vai ser nessa sala principal, tá bom? Eu gostaria, então, de agradecer, e uma outra informação, a Embrapa Agricultura Digital, ela tem trabalhado nessa questão de gestão de dados há algum tempo, junto com outros colegas da Embrapa, e futuramente nós também estaremos promovendo alguns cursos para tratar dessa questão de gestão de dados. Acho que é um tema importante que está, como a gente diz, está sendo divulgado de uma maneira global, e eventualmente a gente vai estar divulgando isso também, tá? A Luana está aqui? Eu não sei. Não está, Carla. Eu estou tentando falar com ela. A gente, como eu falei, alguns colegas não conseguiram entrar. A Luana, ela é a coordenadora da Rede Golfer no Brasil. Ela tem um momento de fala, se a gente conseguir que ela entre, ela participa no final. Mas, então, agora, eu convido o professor Sérgio Salles para dar a sua palestra. O professor Sérgio... Sérgio Serra, desculpe. Ele é doutor em Engenharia de Sistemas de Computação, na área de Banco de Dados, pela COP da UFRJ, tem mestrado em Informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializações em redes de computadores pelo NCE, UFRJ, e análise em projeto e gerência de sistemas pela PUC do Rio, além da graduação em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é atualmente professor associado da da Rural do Rio de Janeiro, né, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, se eu não me engano é isso, né, UFRJ, por favor, me corrija se eu estiver errado. E pesquisador colaborador da Fundação Oswaldo Cruz, que é também a fundação que coordena, como eu falei, a Rede Golfer Saúde. E também é pesquisador do Grupo Greco DCC UFRJ. Ele é professor efetivo dos programas de pós-graduação em Informática, pós-graduação interdisciplinar em Humanidades Digitais, e pós-graduação em Agricultura Orgânica, e pós-graduação em Agronegócios, todas essas ações na UFRJ e UFRRJ. Professor, seu currículo é extenso, eu sei que eu passei uma pequena parte, é uma grande satisfação tê-lo aqui nesse evento, né, tão importante para a gente, e nós ficamos muito felizes em tê-lo aqui conosco, compartilhando um pouco do seu conhecimento, que a gente sabe que vai ser muito importante para todos que estão aqui. Mais uma vez, agradeço a todos pela presença, e eu desejo muito sucesso para nós, para todos os que estão. Só uma coisa que eu esqueci de falar, né? Nós temos já mais de 176 inscritos na Rede Golfer Agro, e isso somente torna ainda mais forte essa minha satisfação, né? A gente vê que o público, não apenas de universidades, mas de empresas públicas e privadas, percebem a importância dessa iniciativa, e, de fato, é uma satisfação muito grande, então, tê-los aqui. Professor, por favor, é com o senhor. Muito obrigado e bem-vindo. Bom dia, obrigado, Carla, pela recepção, pela apresentação. Eu fico bastante feliz aqui em poder participar dessa atividade e ajudar a divulgar a importância das ações de gestão de dados, né? Em específico aqui, no caso da rede Golfer. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês conseguem visualizar? Sim, estamos vendo. Então tá bom. Bom, pessoal, então, obrigado. Nossa palestra vai ser bem simples, né, e imediata, e o tema, nós vamos discutir um pouco das perspectivas e desafios da Rede Golfer Agro. Né? Quem desejar entrar em contato comigo, aqui os meus e-mails, o meu LinkedIn, enfim. Esses são os pontos. E nós temos um tempo para fazer essa apresentação, e eu tenho a seguinte agenda. Vamos trazer um cenário que nos levou
né, especificamente essa área de dados agrícolas, né, definir o que é o tal do FAIR, né, para muita gente, aí são 176 pessoas, pelo menos até agora, interessadas, e a gente precisa deixar isso claro para que esse efeito das 676 se multiplique N vezes. Falar um pouquinho, rapidamente, a Carla já fez uma apresentação do GoFair, mas eu vou caracterizar um pouquinho do que a gente tem feito aqui na Feragro, né? Tentar apresentar um case e mostrar por que nós devemos fazer parte dessa rede e finalizar com os recados finais. Bom, basicamente esse é o roteiro que eu vou seguir, e ao final, né, eu acredito que se tiver um espaço para perguntas, ou então lá nas oficinas, a gente vai estar à disposição para responder perguntas, dentro do que a gente puder. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos duas grandes agendas, né? A agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a agenda do ESG, né? Presente no nosso dia a dia, em especial na área de agricultura digital e especificamente na questão de gestão de dados. Quando a gente começa a pensar nisso essa imagem aqui principal que eu tenho diversos elementos lá dos 17 ODS, mas eu gostaria de chamar a atenção, não discuti-los especificamente, porque não é o objetivo, mas de mostrar que todos esses aqui, eles têm forte produção de dados, né? Seja a questão da agricultura, irrigação de precisão, ampliar o poder de informação dos diversos tipos de produtores, aumentar a produtividade, entender melhor essa cadeia, como esses dados fluem ao longo dessa cadeia do agronegócio, né? Então, isso é muito importante. E nós temos o seguinte cenário, né? Tivemos a evolução, as fases lá da evolução da agricultura, e hoje nós temos aqui o nosso produtor confuso. Por que esse produtor está confuso? Diversos fatores, né? Eu vou me deter aqui na questão do dado, né? Da produção de dados. Cada vez mais ele utiliza sistemas, né? Baseados, sejam em dispositivos móveis, em sistemas web, em sistemas armazenados na nuvem, para auxiliar não só nas diversas fases da produção. E isso tem trazido problemas. Será que ele está preparado para trabalhar com esse conjunto de conhecimentos, né, no presente? E mais, nós temos uma quebra aqui com relação ao futuro próximo ou presente, né, para alguns segmentos, né? A questão da agricultura digital, ela já bateu na nossa porta e há uma necessidade, né? Tanto que existe inclusive uma Embrapa voltada para estudar essa temática, né? Que é um fato muito interessante, né? Os produtores, né, do futuro ou do presente já tem que fazer o quê? Integração de dados, desde a sua produção até a sua venda, né, dentro da porteira e fora da porteira, considerando a importância dos mercados consumidores, e a integração de dados será cada vez mais necessária. Então, para integrar dados, a gente precisa fazer alguma coisa antes, né? Integrar dados é uma questão tecnológica, a gente tem que pensar em questões estruturais, como gerir esses dados, como manter esses dados, como compartilhar esses dados, né? Então, nesse sentido, né, começam a acontecer os grandes problemas que a gente vem encontrando dentro tanto na academia quanto no mercado, né? E quais são esses problemas que hoje já existem, né? Vamos olhar um pouquinho melhor o que está bem por trás dessa figurinha, né? Nós temos essa situação, como, por exemplo, nós temos os silos de dados, onde os dados produzidos são fragmentados em sistemas
propriedades, produtores e provedores de serviços. Os dados estão, muitas vezes, ilhados em silos, né, ou águas de dados, enfim, tem uma nomenclatura grande para isso. Um problema, talvez, pior ainda, é a falta de uso de metadados e de padrões de metadados, né? Isso oculta, né, muito conhecimento que pode ser extraído. Essa questão da semântica oculta dos dados é um problema que precisa ser compreendido e encarado. A questão da necessidade do alinhamento com as agências de fomento internacionais e nacionais também é um ponto que é necessário, em especial nesse momento que o país vive, e em outros países, por exemplo, na Europa, isso daí já é uma demanda institucional, já são ações mandatórias que os pesquisadores produtores de dados, por exemplo, têm que seguir determinados padrões. A falta de registro de proveniência na produção de dados, ou mesmo na execução de processos, também é um ponto importante, né? Se a gente pensar na questão da reprodutibilidade de experimentos, também nós temos uma série de lacunas, né? Existem demandas específicas da área de inovação e pesquisa e desenvolvimento que também são incorporadas, são pensadas lá na rede FAIR, né? E também existe baixo reuso de dados, baixo compartilhamento de dados e, especialmente, ligado à questão do pessoal da pesquisa, ausência de plano de gestão de dados. Então, são vários problemas que começaram a surgir lá atrás, com essas pessoas super bem intencionadas, trabalhando nos CPDs, mas não pensavam simplesmente em tornar seus dados localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Os dados, né, e o processamento, ele é um ilhado. De lá para cá, muita coisa aconteceu e, por volta de 5, 6 anos atrás, né, a iniciativa GoFair surgiu. Então, eu vou tentar responder, afinal, o que são esses dados FAIR, né? Os dados FAIR, né, na verdade, são dados que seguem alguns princípios. Esses princípios já estão bastante difundidos aí na literatura, na internet, em determinadas áreas, mas não necessariamente em todas, né? Basicamente, de forma bem resumida, né, são 4 princípios, cada princípio está associado a uma letrinha desse acrônimo, FAIR, né? O primeiro princípio é o findability, né? Tornar os dados mais localizáveis, mais acháveis. Para isso, nós precisamos ter o quê? Fazer uso da questão dos metadados, fazer uso de identificadores, né, e indexar em repositórios confiáveis. Então, já temos aqui só esse F já é um grande problema, né? Quando a gente começa a falar de identificador e repositório confiável. Então, com relação ao segundo ponto, a acessibilidade, né, é necessário usar novos protocolos que sejam abertos e gratuitos e padronizados. Quando a gente fala de protocolo, nós não estamos falando apenas dos protocolos de rede. Existem outros protocolos que podem ser aplicados aí. A questão da interoperabilidade e da reusabilidade também são essenciais quando a gente fala de grandes volumes de dados que estão sendo produzidos pelas empresas, pelas instituições, pelos produtores, né? A interoperabilidade diz respeito a como nós vamos integrar esses datasets que são produzidos ao longo da cadeia do agronegócio, e isso é uma tarefa complicada, né? É um pouco mais do que engenharia de dados, né? Ela exige entender questão de representação do conhecimento, de vocabulário, de ontologias, de outros princípios que foram incorporados lá da web semântica. E, por fim, a questão da reusabilidade, que é extremamente importante. No que diz respeito à questão de licenciamento de dados, no que diz respeito à proveniência, no que diz respeito a padrões utilizados pelas
comunidades. Então, esses 4 princípios são princípios de alto nível, eles não têm amarrações tecnológicas nenhuma, e, para isso, é necessário entender um pouco mais, né? Se vocês tiverem um pouco de tempo e interesse, só dá uma olhadinha nesse último link aqui, que tem um texto bastante interessante da equipe que está capitaneando essa questão do FAIR no mundo, e esses 4 princípios eles se subdividem em 15 princípios, né? Que estão enunciados aqui, né? Eu olho, né, é muita coisa para as pessoas olharem. Meu olhar é especificamente nesse R12, que é questão de metadado e proveniência de dados FAIR, né? Mas, enfim, por questões lá do que a gente faz nas nossas pesquisas. E quais são os benefícios de fazer essa gestão de dados FAIR na área do agro, por exemplo, né? Bom, a primeira coisa que eu falo é bom deixar claro que FAIR é diferente de Open, né? Os dados devem ser tão abertos quanto possíveis e tão disponíveis quanto necessário. Não quer dizer que tudo dado FAIR é dado Open. Às vezes as pessoas fazem um certo grau de confusão, né? Dito isso, né, existem benefícios que valem para as agências de fomento, né, para os governos, para as instituições, né, públicas e privadas, ou para as organizações, e também, em especial, para o cidadão. Então, a gestão dos benefícios FAIR, né, permite, por exemplo, do ponto de vista de agências de fomento, de governo, ou de criadores de políticas, né? Como, por exemplo, a gente pode melhorar o retorno de investimentos sobre os projetos, porque os seus dados vão ser disponibilizados, vão ser mantidos ao longo do tempo, né? E com isso se reduz o quê? Desperdício, e se mantém uma comunidade mais organizada em torno dos dados, e não apenas arquivos depositados em algum repositório do mundo, e alguém baixa e gasta um esforço gigante e faz esforço hercúleo para tentar extrair algum conhecimento dos dados e não sabe nem se aqueles dados são verdadeiros, se tem proveniência, se tem descritores associados a ele. Então, do ponto de vista mais alto, tem uma série de vantagens. Agora, do ponto de vista da organização e da instituição que produz o dado, né, também traz um conjunto de vantagens, como, por exemplo, aumentar a capacidade de eficiência lá dos pesquisadores, facilitar o intercâmbio, né, utilizar padrões técnicos, éticos e legais e científicos. Isso é um tema bastante interessante. E, do ponto de vista do cidadão, também existem algumas vantagens, principalmente relacionado ao bom uso lá do dinheiro que é público, muitas vezes colocado pelas agências de fomento, ou o dinheiro da própria empresa, né? Desenvolvimento de soluções que sejam mais inovadoras, e ele pode, inclusive, participar desse processo se forem utilizadas algumas características de ciência aberta, ciência cidadã. Então, é possível verificar benefícios da gestão de dados FAIR nesses 3 segmentos. Bom, afinal, o que é essa iniciativa GoFair? Ela não é uma iniciativa nacional. Essa iniciativa ela começou na Europa, mais especificamente na Holanda, por volta de 5, 6 anos atrás, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela vem se estruturando de 2016 para cá, né? E a ideia partiu de comunidade de pesquisadores que tinham as mesmas dificuldades que nós temos hoje na área da gestão de dados, seja na área agrícola, seja na área da saúde, seja na área das humanidades digitais, né, nas engenharias, enfim. Os dados estavam fragmentados e desconectados, dificilmente são encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, tanto por humanos e máquinas. Então, esse foi esse é um dos princípios lá da rede, tá? E com que objetivo? Facilitar a pesquisa e inovação baseada em dados, que é uma demanda global.
né, e independente de país. A questão de extração de conhecimentos, a produção de conhecimento, extração de conhecimento baseada em datasets é uma necessidade, tanto é que, né, as carreiras da área de ciência de dados hoje são as ofertas de posições na carreira de ciência de dados, melhor dizendo, são abundantes, né? E, inclusive, temos mais oportunidades do que pessoas preparadas para trabalhar com isso. Então, isso é um ponto interessante. E a iniciativa GoFair, ela tenta, de uma certa forma, criar redes temáticas. Por isso, nós estamos aqui, trabalhando na rede temática GoFair Agro. E, até onde eu sei, né, talvez seja uma das primeiras redes temáticas de dados agro do mundo, né? Eu andei olhando, procurando, vendo se tinha outra explicitamente definida, e interessante, até onde eu pude perceber, é que o Brasil está assumindo uma liderança nesse sentido, né? Isso é um ponto muito interessante, né? Basicamente, o GoFair está dividido em 3 áreas, né? Tem 3 grandes forças, né? O GoChange, GoTrain e GoBuild. Basicamente, o GoChange, o objetivo é trabalhar na cultura dos dados FAIR, que muita gente não conhece e muita gente precisa conhecer. Ou seja, o foco são políticas, questão de incentivo à implementação dos princípios FAIR nas diversas esferas. O segundo, o grande objetivo, né, que também vai ser tratado aqui na rede GoFair Agro, é a questão do treinamento e desenvolver habilidades para que as pessoas possam explorar e fazer uso dessas políticas, então, porque não são ações desconectadas umas das outras. E o terceiro é a questão da tecnologia, é o GoBuild, né? O foco é mais na questão da infraestrutura e no ecossistema de tecnologias FAIR. Como se verifica um dado, como se produz que tipo de repositório confiável nós vamos utilizar, enfim, são muitas ações, né? Eu gostaria de destacar que essa questão do FAIR tecnologia, né, ele não é desconectado das anteriores, e muitas vezes o pessoal que é da área de TI tende a olhar para cá, né? Mas essa parte aqui ela não está desconectada das demais, tá? Bom, isso aqui é rapidamente um slide que a Carla já brilhantemente apresentou anteriormente, né? Isso aqui é só um mapa de onde o GoFair está oficialmente estruturado, né? São esses países que são marcados em amarelo. Aqui tem a página do GoFair oficial, para quem tiver interesse. O time aqui do GoFair, ele é a coordenação do Escritório Brasileiro da professora Maria Luísa, lá da UFRJ, da qual a gente tem a oportunidade de trabalhar, tem a Luana, tem uma série de outros pesquisadores aqui e profissionais da área de dados que estão muito focados e envolvidos nessa iniciativa. Bom, temos aqui o GoFair Brasil, que tem uma missão, mas vamos falar aqui do que interessa para a gente, né? É o GoFair Agro, né? Eu tentei, né, ousadamente resumir em duas linhas aqui no PowerPoint. O objetivo é elaborar estratégias e parcerias para a implementação dos princípios FAIR na área das ciências agrárias no Brasil, né? Isso já é uma coisa, a área de ciências agrárias no Brasil já é gigante, né? Então, é um desafio de igual monta. E também oferecer subsídios para desenvolver soluções e metodologias para essa questão da gestão dos dados que eu coloquei no início da nossa palestra, né? E fomentar o quê? A inovação e desenvolvimento de novos ativos baseados em dados. Então, quando a gente coloca isso, a gente está chamando a atenção para a academia, está chamando a atenção para as instituições de governo, está chamando a atenção para as empresas de inovação, para as AGTECs que fazem parte do cenário brasileiro hoje, né? Então, e também para a questão do fomento. Então, o desafio é muito grande e é muito intenso e muito importante para a sociedade brasileira. Sérgio, quem já está por trás, já está tentando, de uma certa forma, pensar em dados FAIR aí no mundo? Coloquei vários logotipos aí de várias empresas, né, que vão desde de universidades de ponta na área agro, né,
tem aqui um exemplo, né? Tem aqui no Brasil, tem Embrapa, tem empresas ligadas à produção de insumos, tem o pessoal da RDA, né? Então, já tem muita gente fazendo isso, né? E o que a gente vem fazendo, né? Então, o nosso pequeno tijolinho nesse grande universo, ele centrado nessa visão, né? E quando a gente fala da área de ciências naturais, né, em específico das agrárias, a gente está pensando em quê? Está pensando em diversos conjuntos de dados, né, para extrair conhecimentos disso daí e para desenvolver ações efetivamente. Nós temos dados de pedosfera, hidrosfera, biosfera, ecosfera, né, agrosfera, a área social, que é importante, né, e, enfim, entender essas interligações é um processo extremamente complicado, né? Em especial para quem não tem esse tipo de formação. Imagina um sujeito só da área de TI, ele começar a entender isso e dialogar com determinados tipos de pesquisadores e profissionais, isso pode ser muito árduo, né? E, por outro lado, também, né? O sujeito que tem uma formação muito forte nessa área, e quando ele começa a pensar em questão de TI, questão de transferências de tecnologias, planejamento estratégico, gestão de dados, também fica árduo. Então, né, eu tentei resumir aqui, né, algumas falas muito longas num único slide. O que eu estou dizendo? Né? Essa questão da ciência de dados aí é uma demanda presente, atual, né, que demanda a parte mais técnica do trabalho do dado, né, para extração do conhecimento das regras, né. Paralelo a isso, existe toda uma força, um vetor aqui, né, que eu chamo esse guarda-chuva, que é da ciência aberta, que tem diversas pontos, né, que variam desde dados abertos, recursos educacionais compartilhados, tem essa questão de revisão, enfim, essa questão de ciência aberta também faz parte desse grande, dessa nuvem, né? E também tem a questão operacional lá, você desenvolve o sistema, você integra o sistema, coloca ele para funcionar, então a questão do DevOps, e não podemos deixar de chamar a atenção para a questão da gestão do dado, do metadado, do pessoal que faz a curadoria, do ciclo de vida do dado e do metadado. Então, esses elementos, eles trabalham de forma, como se fosse um grande somatório, né? Que é muito importante a gente ter essa percepção dentro desse cenário aí dos dados FAIR, em especial dos dados FAIR para a área agro, né? Bom, nós, como a professora Carla já apresentou, vários pontos aqui já foram mencionados. Existe um manifesto que foi lançado no dia 12 de novembro de 2021, lá no SBI Agro. Naquele momento, nós já conseguimos 60 assinaturas. De lá para cá, outras ações já vêm ocorrendo sobre a coordenação da Embrapa e participação de outras instituições. É uma iniciativa que é aberta, e fica aqui mais uma vez o reforço do convite para que outras instituições e outras pessoas de todo o Brasil, né, se juntem a esse esforço que ainda está no começo. É interessante entrar em ações desse vulto no início, é bem bacana, né? Temos aqui o manifesto, coloquei os links aqui, temos aqui um documento também que já foi construído para construção da rede Golfer Agro, que vem sendo discutido pelo grupo que vem conduzindo e trabalhando nesse momento, né? Para quem tiver interesse, foi produzido no ano passado lá na SBI Agro, né? Que apoiou muito fortemente essa iniciativa, o Simpósio Brasileiro de Informática na Agricultura, que é muito importante no cenário brasileiro, e nós tivemos a oportunidade de colocar um texto falando um pouco da implementação dessa rede temática, tá? Temos alguns cases aqui que eu gostaria de discutir tecnicamente, mas a gente, como uma apresentação mais geral, e eu não tenho muito mais tempo, temos cases aqui, por exemplo, o Vodam BR, tem aqui o link, é um projeto muito interessante da área do Golfer Saúde, né, que está sendo conduzido
por diversos pesquisadores da UFRJ, e da Fiocruz e outras instituições, que é um case de sucesso e vale a pena chamar a atenção, né, devido à questão da pandemia de Covid-19, né, teve um impacto muito grande nesse projeto. Ele é bem interessante, e tem um espelho dele, o Rodan África, que é conduzido pelo pessoal lá do escritório lá da Holanda. Eu convido a todos que visitem esse site aqui, tem uma equipe muito aguerrida, trabalhando, né, desde pesquisadores, alunos de mestrado, doutorado, médicos, e trabalhando nesse processo aqui. Ele é muito interessante, ele é um case de sucesso, né? Temos 2 projetos que a gente vem trabalhando aqui. O Open Source é uma plataforma lá que eu estou desenvolvendo junto com os alunos lá da Rural e alguns alunos lá do doutorado e mestrado lá na FRJ. É um projeto que começou não FAIR e ele está caminhando para o FAIR. É um processo bastante interessante, né? E não é fácil fazer esse tipo de coisa. E um processo que a gente está agora no começo, né? Que tudo começou com um aplicativo lá da Embrapa, a Agrobiologia, lá de Seropédica, por conta de uma hackathon. Esse aplicativo surgiu, passou por todo o processo de avaliação dentro da Embrapa, e hoje ele faz parte da loja, e nós estamos agora trabalhando com o pesquisador Luiz Moraes, lá da Agrobiologia, e nós estamos, a meta é integrar essa ferramenta com uma outra ferramenta que já existe na Embrapa, o Web Ambiente, e caminhar para verificar esses dados. Então, o que eu quero dizer? Temos muitos desafios, são exemplos, né? Certamente no Brasil tem outros exemplos, alguns até no mesmo estágio de evolução, outros mais avançados, enfim. Não é um processo simples, mas também não é um processo impossível, é um processo de descobrimento. E os desafios, a gente já está acabando aqui, já está no penúltimo slide, os desafios atuais imediatos são ampliar a abrangência da rede FAIR para atender todos os estados e as regiões, né? Ou seja, é um processo de convite, de convencimento que nós estamos fazendo. Em breve, nós vamos divulgar o sítio e o Git lá da rede temática GoFair Agro, que já vem sendo desenvolvido lá pelos alunos lá de um programa de educação tutorial, ao qual eu sou coordenador, o programa PET, e com participação de profissionais da Embrapa, com apoio fantástico lá da Débora, que sem isso não avançaria, e de outros pesquisadores também. Então, eu gostaria de chamar a atenção para essas 3 bolhas verdes aí, né? Na questão de pensar em políticas, treinamentos, envolver as AGTECs, as startups do ramo da agricultura digital, além das empresas tradicionais, né? Além das instituições tradicionais, as universidades, enfim. Isso é um grande desafio, né? Tudo que é novo é desafiador, então uma grande energia, acredito que vai ser depositada aqui. A questão da governança de dados, esse é o termo, né? E proposta de gestão de dados agro também é um ponto que é bastante importante, é um outro grande desafio, né? Não é apenas pensar em FAIR, né? Tem questão de governança de dados mesmo, né? E na parte mais tecnológica, né? Tem a questão de como verificar os dados, quais são as métricas de verificação de dados, né? Os tipos de repositórios, as características de repositórios, né? A questão da divulgação, da proveniente, nanopublicações. Então, tem toda uma parte mais tecnológica ali por trás, né? E isso daí não está desconectado de uma infraestrutura nacional de dados de pesquisa na área agro, enfim. São temas muito, muito amplos que eu chamei de desafios, tá bom? Bom, pessoal, então, eu agradeço aqui o tempo, né, a oportunidade, eu agradeço a Embrapa e as instituições que estão ligadas à questão do FAIR Agro, né? Agradeço ao Escritório GoFair do Brasil também, e os exemplos aí colocados, os grandes exemplos que estão sendo usados que foram trazidos pelo pessoal do GoFair Saúde, que são a ponta de lança desse processo, que começou em 2018, se não me engano, né? Agradeço a Luana,
a professora Maria Luísa, a Carla, a Débora, as instituições que estão representadas com os logos aí na tela. Então, pessoal, muito obrigado. Professor, eu que agradeço pela sua excelente palestra, trouxe, eu no início, né, comentei rapidamente algumas coisas e o senhor conseguiu, de uma maneira breve, aprofundar esses tópicos e trazer mais informações até da área de ciências agrárias, né? Vi aí alguns sistemas com os quais a gente já trabalhou, e foi ótimo, assim, e mostrou, né, a importância. A gente sabe que o Brasil é um país onde a agricultura ela tem um peso alto, né, na nossa produção, e é sempre importante essas iniciativas, né, de tornar isso, essa troca de dados e o acesso a esses dados, torná-los mais efetivos, né, e de qualidade. E eu parabenizo o senhor aí pela sua iniciativa também, junto com a Fiocruz. E eu vou agora abrir, então, por favor, pessoal, para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para o professor? Sérgio, pode levantar a mão, se alguém tiver. Por favor, gente, alguém acompanha junto comigo, tá? Carla, tem um comentário aqui no chat que me parece que faz sentido mencionar do Rodrigo Rodrigo Tsukahara. Senti falta da participação do produtor rural ou cooperativas nessa discussão. Quer comentar, professor? Você está mudo. Oi, Rodrigo. Obrigado pela pergunta, né? Sua pergunta é essencial. Eles estão incluídos quando a gente fala da questão, naquele slide que eu coloquei três figurinhas, uma do lado da outra, da questão da organização, das instituições, do pesquisador e do cidadão, né? Quando a gente fala cidadão, né, a gente está colocando desde o usuário, né, ou do consumidor até o produtor, né? E mais interessante, né? A gente não pode pensar apenas no grande produtor, né? No mega produtor, a gente tem que pensar no pequeno e no médio produtor, né? Que tem uma importância gigantesca, né, dentro da nossa cadeia produtora, né? E muitas das ações que são feitas, né, eu imagino, né, que trarão esse olhar também. Sua pergunta é realmente muito importante e sua observação é mais importante ainda. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo e professor. Temos mais uma pergunta. Ana Lúcia. O professor Sérgio disse que a falta de padrões para metadados são um problema. As políticas institucionais poderiam resolver isso ou abordar a questão? Bom, Ana, a tua pergunta é bastante instigante, né? Em que sentido, né? Existem padrões, sim, existe uma série de padrões por aí, né? Agora, fazer o uso desses padrões e mantê-los, e esses padrões, assim, eles evoluem no tempo também, né? Assim como o padrão evolui, né? A equipe que vai trabalhar com esses metadados, né? E com esses dados, né? Ela tem que acompanhar essa evolução. Então, isso nem sempre é muito claro dentro do ambiente de produtor de dados, né? Então, no sentido de as instituições, né, vamos pensar numa instituição maior, elas têm algum grau de cobertura para acompanhar esse avanço. Agora, uma instituição menor, então, ou eventualmente uma cooperativa, como foi colocado na pergunta anterior, ela, de uma certa forma, ela vai se associar ou vai tentar fazer o uso, né, se aproveitar dessas informações, desses conhecimentos, né? Nesse sentido aí, a questão da institucionalização da gestão do metadado, ela vai ser um ponto bastante importante, não só para o agro, né, mas para diversas áreas, como, por exemplo, saúde, né? Tá bom? Obrigada, professor. A gente tem mais algumas perguntas, eu vou ler, mas a gente, só atentar que a gente tem o tempo, né, também. Professor, qual lugar para as startups neste projeto e onde se encaixa, é uma pergunta do Martin Lucidarni, onde se encaixa o GoFair no meio dos outros padrões de dados, ISOBUS, Egg Gateway? Então, duas perguntas, as startups e os
Volfer frente aos outros padrões. Bacana. Bom, é uma pergunta muito boa, Martin. Ela é instigante, porque você está perguntando onde nós vamos encaixar algo que é dinâmico e está surgindo agora, né? As pessoas vão ter que discutir e envolver, né, esse ecossistema de inovação, né? Quer dizer, eu imagino que vai ter que buscar um envolvimento desse ecossistema de inovação, de AGTEC, né? Nesse tipo de discussão do Golfer Agro, né? Não ficar circunscrito apenas a grandes escritórios ou grandes instituições, né? E envolver os diversos estratos, né? Incluindo o que o Rodrigo perguntou anteriormente, questão de cooperativa, de produtores, né? Isso vai ser um desafio muito grande, né? Para a rede que está se estabelecendo. E nós temos o quê? Outubro para cá não deu nem 6 meses, né? Então, acho que é um ponto bastante importante para ser discutido lá na rede, né? E, mais que discutido, né? Viabilizar, né? Isso é bastante importante. Obrigado. Agora, com relação aos outros padrões, esse AGGate, ISOBUS, né? Isso aí é aquela areazinha lá do build, né? Isso aí está sendo discutido também, tá bom? Obrigado, Martim. Professora, obrigada. Só lembrando que hoje nós vamos ter as oficinas, né, em seguida, depois dessa abertura, nós teremos 4 oficinas quando poderemos discutir um pouco esses temas, repositórios confiáveis, metadados e interoperabilidade, plano de gestão de dados, políticas de acesso, porque as perguntas, elas, obviamente, né, elas acabam indo abordando um pouco desses temas. Então, a gente tem um tempo aqui um pouco curto, e não vai dar para o professor responder todas as perguntas, mas a gente passa para ele também, professor, se o senhor não se importar, a gente anota aqui as perguntas, encaminha para o senhor para que a gente possa prover a resposta aos colegas, e também a gente incentiva o pessoal que participe dessas oficinas que a gente vai estar realizando em seguida, quando poderemos discutir um pouco mais alguns desses assuntos, né? Os metadados, que o Josiel chama de burocracia de dados, a parte de implementação, busca, como é o nome, Brito, que está fazendo seu TCC, e aí traz algumas questões que talvez possam contribuir para o seu trabalho. Então, a gente vê, a sua palestra foi muito interessante e acabou fomentando aqui várias perguntas. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para responder todas. E aí eu, mais uma vez, agradeço ao senhor, foi excelente. O pessoal perguntou se a gente vai poder disponibilizar seus slides, a gente conversa depois com o senhor, e se for possível, a gente disponibiliza em alguma versão, em alguma forma, e a gente avisa. Mas, eventualmente, a gente já teve aqui a palestra, que foi muito boa, e o evento, como eu falei, está sendo gravado, o pessoal vai poder acessar também a gravação, né? É uma outra forma de ter acesso ao seu material. E aí, mais uma vez, eu agradeço pelo incentivo também, né? Foram palavras muito importantes para o grupo. E obrigada. Eu vou passar rapidamente a palavra para a Luana, ela chegou, e ela, como eu comentei, é a coordenadora da Rede Golfer no Brasil. A professora Luana, ela trabalha no IBICT, ela é doutora em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação da UFRJ, mestre em Ciência da Informação pelo IBICT também, graduação em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense e analista de CIT do IBICT, como eu já comentei, atuando como docente no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do convênio IBICT-UFRJ. E, claro, né, a coordenadora da Rede Golfer Brasil. Luana, a gente a convidou para que você tivesse uma breve palavra sobre a iniciativa. Obrigada, Luana, com você. Obrigada, pessoal, pelo convite. Acho que a ideia era fazer a abertura, né? Mas nesse mundo de reuniões online, às vezes a tecnologia atrapalha mais do que ajuda. Peço desculpa por não estar no início, né? Mas a minha fala aqui realmente é breve. Eu queria simplesmente falar, né, da alegria da gente ter mais uma rede temática sendo implementada, né, através do Golfer Brasil. A nossa rede Golfer Brasil já é uma rede de implementação ligada, né, ao Golfer, uma rede internacional,
né? E aqui no Brasil nós temos uma maneira diferente, né, de nos organizarmos, né, em relação à estrutura, à governança do Go-Fair, né? A nossa organização tem sido feita por áreas temáticas, né? Então, por isso que a gente tem, né, teve no primeiro momento o Go-Fair Saúde, né, com a sua sub-rede lá da enfermagem, né? A gente tem o Go-Fair na área de humanidade sendo implementado, da biodiversidade, e agora a gente tem, né, o Go-Fair Agro, né, que assim, que eu venho acompanhando, né, desde as primeiras discussões do primeiro movimento. Então, assim, eu sei o caminho, a luta que foi, né, a gente chegar aqui nesse evento hoje, e eu quero parabenizar a Carla, a Débora, o Serra, as pessoas que estão à frente dessa rede agro, né, dizer que vocês têm um grande desafio pela frente, né, e eu vi que o Serra já colocou um pouco isso, né? Eu falaria para vocês um pouco, né, como que o Go-Fair Brasil se estrutura, mas o Sérgio já mencionou na palestra dele, né, que a gente se divide para além das redes temáticas, né, nós temos uma estrutura que divide, né, seguindo a linha do Go-Fair Internacional, a nossa forma de gestão, né, nos 3 pilares, que é o Go Change, o Go Train e o Go Build. Esses 3 pilares estão integrados, né? E no Go-Fair Brasil, né, nós temos pessoas especialistas em FAIR, né, que estão coordenando, né, esses pilares e estão aqui para ajudar vocês, né, a rede agro no que for necessário. Não muito por acaso, né, na frente do Go Change nós temos a nossa colega Débora, né, junto com a professora Silvana, da Unesp, que vem fazendo assim, um trabalho incrível em relação à mudança cultural, né? Mudança cultural é uma questão muito importante, vocês vão encontrar diversos desafios, né? Já vou deixar assim como expectativa para vocês, né? Embora a área de agricultura, né, a área agro já vem se valendo muito de dados, né, para o desenvolvimento, para o seu desenvolvimento tecnológico, para a inovação, a gente ainda tem um reconhecimento pequeno por parte dos pesquisadores, né, e dos demais atores que estão em torno da geração de dados, né, sobre a importância da gestão de dados, né, e tornar os dados fair, né, para a gente tornar os dados fair, a gente precisa de uma boa gestão. Então, assim, foi falado aqui de política, a gente precisa de políticas, sim, de políticas mandatórias, mas eu acho que, assim, que nada exclui, né, a mudança cultural. Então, a gente também tem que trabalhar no incentivo, a gente tem que trabalhar também na divulgação, né, e é isso que o Go Change vem fazendo. Para além disso, a gente tem outro desafio, né, que vem dentro, né, carregado junto com o Go Train, né, que é a parte de treinamento. Por quê? Porque quando as pessoas começarem a se convencer da importância, né, de uma boa gestão de dados, né, que os dados, quando estão tratados, gerenciados para serem localizados, acessados, interoperáveis e reusáveis, né, elas precisarão de treinamento, né? Elas vão querer treinamento, mas como é que eu faço isso? Ah, já entendi que isso é importante, mas como que eu faço isso? E nós vamos precisar nos organizar, né, dando treinamentos, e o Go-Fair Brasil se coloca à disposição de vocês também para isso, né? Nós temos hoje à frente do Go Train o pessoal da Fiocruz, um pessoal da Unirio também, que é um pessoal que já vem trabalhando com a gente, né, na área da saúde, e eles vêm trazendo a experiência deles também para as outras áreas, né, através do desenvolvimento de treinamentos. E nós temos o Go Build, né, que é a área de mão na massa, né, que é a área que o nosso pessoal da área de tecnologia gosta, né, e que nos ajuda muito. Então, assim, os desafios são muitos, né? Eu vi, assim, a quantidade de questões que vocês colocaram no final da palestra do Serra. Eu compreendo esse monte de dúvidas que, né, que está passando aí na cabeça de vocês, mas isso faz parte do processo, né? E, inclusive, né, daqui por diante, após o lançamento da rede, né, o que a gente vai fazer é exatamente isso, levantar as questões que são importantes, né, e definir as nossas metas,
né, organizar a nossa governança. Então, as perguntas que vocês colocaram que precisam ser retomadas, sim, se possível, no dia de hoje, né, para que elas sejam colocadas também, né, dentro do nosso planejamento estratégico, né? Então, assim, eu coloco isso para vocês, né, como próximo passo, levantar, deixar esses problemas registrados. Eu gostei muito da pessoa, né, que levantou logo de cara, né, como envolver o cidadão. Acho que essa tem que ser uma pergunta, assim, é uma pergunta muito importante, né? Como envolver o cidadão, o agricultor, o produtor, né, nessa gestão de dados, né? A gente precisa considerar que esse cara está dentro dessa cadeia de produção de dados, de conhecimento, né? E que, por outro lado, ele quer reusar esses dados, quer receber esses dados, mas já em formato de informação, na forma de informação, né? Então, assim, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode ajudar esse cara? Como que a gente pode se valer desse conhecimento que ele está produzindo lá, né? Tá adquirindo no dia a dia, né? Colocando a mão na massa, se valer, né, dos benefícios da ciência cidadã, de alguma maneira. E, assim, para fechar, né, eu queria deixar aqui uma questão. Alguém falou, né, perguntou sobre a questão dos outros padrões que não são FAIR, né? Na verdade, o FAIR não é um padrão, e eu queria só aproveitar para esclarecer isso, né? O FAIR, a rede GoFair, né, é uma rede que incentiva o uso dos princípios FAIR. Os princípios FAIR são princípios que incentivam o uso de padrões, mas a gente não é um padrão, a gente não determina o padrão, e é por isso que a gente está organizado em área temática, porque a gente reconhece que as áreas possuem seus padrões próprios. E o nosso desafio, na verdade, vai ser pegar esses padrões que já existem e integrar de alguma maneira, né, propiciando o que é interoperabilidade, né? A gente sabe que mesmo dentro da rede agro, né, nós teremos linhas de pesquisas, né, diferentes, nós teremos métodos de coletas, de geração de dados diferentes e que precisam, né, ser considerados. Então, assim, parabéns para vocês, né? Parabéns pelas questões, parabéns pela organização, né? E me coloco aqui disponível como GoFair Brasil para ajudar vocês no que for necessário. Desejo um ótimo dia de trabalho para vocês. Eu daqui a pouquinho estou me deslocando, porque eu moro em Niterói, estou me deslocando para o Rio para ir para o IBICT, mas volto a estar com vocês no decorrer do dia, né? Para a gente participar aí de alguma maneira e tentar ajudar vocês nessas discussões, tá? Parabéns mais uma vez. Professora Luana, obrigada pelas suas palavras e pelas suas contribuições, né? Com certeza você abordou aí alguns pontos interessantes que são importantes para a gente ficar atentos na condução dos trabalhos, né? A gente espera que seja uma rede de muito sucesso, a GoFair Agro. Até agora tem sido, né? Com Estamos aqui na certeza, já está sendo sucesso. Muito obrigada, viu? E, mais uma vez, eu queria agradecer, então, toda a minha equipe que esteve aqui junto comigo hoje, nessa abertura, tanto a parte da divulgação, o pessoal que esteve trabalhando, e eu queria fazer um agradecimento especial também ao IEA da USP pelo apoio com a plataforma Zoom, né? Estamos aí com quase 110 pessoas dentro, assistindo aqui, além do pessoal que está via streaming, então, a gente sabe, isso mostra que, de fato, o evento está contagiando o pessoal, né, aquela sementinha da questão de dados FAIR, e a gente espera que isso somente cresça. Muito obrigada a todos, colegas da Embrapa, das outras instituições, e a professora Luana e também o professor Sérgio, pelas palavras que foram muito, muito, muito boas. E agora eu vou passar a palavra para a Milena Teles, ela vai dar continuidade, então, ao nosso evento. Agora nós teremos, como eu já comentei, as oficinas tecnológicas. Eu acho que é muito importante quem tiver a oportunidade de participar, porque é a semente para começar a discutir esses temas que a professora Luana comentou, o professor Sérgio, poder abordar isso com um pouquinho mais de detalhe, né? E também dando as suas contribuições. Então, é isso. Muito obrigada, professora. Milena, é com você agora. Obrigada, Carla. Bom dia a todo mundo. Eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que vão funcionar as oficinas, e aí já a gente manda os links exatos para vocês. Vocês vão ter oportunidade de escolher a sala em que vocês querem participar. Eu vou transmitir aqui a minha tela direto lá para a plataforma que a gente vai usar. Vocês estão vendo? Era para estar vendo a minha segunda tela. Espero que vocês estejam vendo. A gente está vendo, Milena.
do Miro, né? Sim. Isso. Dumiro. Ok, então, só para mostrar para vocês os objetivos dessa oficina, né? Lembrando a importância de todos participarem. Nós deixamos livre hoje em 4 grupos de trabalho, né? Porque a ideia é a construção coletiva da rede Golfer Agro mesmo, né? Então, com vocês juntos aqui, a gente quer começar a delinear como que vão ser as atividades da rede Golfer, né? Então, depois já eu vou mostrar os temas de cada grupo, mas eu quero dar uma passada aqui nos objetivos, né? Que seria identificar, primeiramente, colaboradores, né, tanto presentes quanto ausentes, ou seja, vocês podem depois espalhar notícia e falar com colegas que se vocês sabem que podem estar interessados no tema e na participação da rede, né? Identificar ações que já estejam em andamento, ou seja, a rede tem essa característica também de unir, né? De unir esforços, né? Então, às vezes tem iniciativas pipocando aí em instituições diferentes que podem, de repente, virar uma atividade para ser feita em conjunto na rede, né? A gente quer também formar os grupos de trabalho que vão seguir colaborando. Então, isso aqui hoje não é não é nada assim sacramentado, isso não vai ser, a gente não vai formar os GTs hoje, mas a gente precisa ter ideia, né? Então é importante lembrar isso, né? Muitas pessoas responderam na inscrição que tem interesse em vários temas, e os temas, de fato, muitas vezes são transversais. Então, não tem problema se você escolher um tema aqui hoje e depois quiser colaborar em outro, tá? Isso não vai ficar fixado aqui hoje, né? É só mesmo um exercício prático da gente colocar um pouco a mão na massa, exercitar e pensar junto, né? Por isso é importante que a gente consiga trabalhar bem, assim, todo mundo falar e ter as suas ideias e colocar aqui no trabalho dos subgrupos, né? Então, mais um objetivo seria esboçar um planejamento, né? Então, cada grupo vai ter oportunidade de exercitar esse planejamento com atividades, horizonte de prazo, inclusive discutir como que acha que a rede deve funcionar, como cada grupo deve funcionar, até de maneira prática mesmo, né? Olha, reuniões funcionariam, que horizonte de tempo a gente pode ter, porque isso é importante para a gente, de fato, ter resultados, né, concretos. Verificar as disponibilidades e habilidades dos participantes, né? Já falei aqui, pensar formas de trabalho disponíveis. E lembrando que a gente, depois, vocês vão poder ter uma visão do todo. Essa divisão em grupos é realmente já para a gente encaminhar, claro, alguns interesses, mas também é uma questão didática e prática para a gente poder ter menos gente em cada grupo para poder todo mundo colaborar. Tá? Mas a gente vai fazer um relato de todos os grupos, isso vai ficar registrado e vocês vão ter acesso a esse material o mais breve possível depois da oficina, porque a ideia é que a gente continue trabalhando juntos, né? Que a gente tenha oficinas periódicas, de fato trabalhando e conseguindo alcançar os resultados, que a Luana bem disse que a gente tem muitos desafios aí para trabalhar nesse tema, então acho que unir esforços é sempre uma boa, né? Bem, no nosso grupo, eu acho que a temática ela é bem extensa, né? Então é óbvio que não ia se esgotar, mas a gente concluiu que algumas coisas básicas, primeiro, como esses repositórios são interoperáveis, eu acho que é uma grande preocupação de como fazê-los interoperáveis, de também permitir que certos centros que não tenham capacidade de criar repositórios possam adentrar a um repositório público. Então, compromisso da gente tentar criar, né, estabelecer um repositório público. Uma parte também que ficou muito clara é que a gente não consegue ter um repositório geral para tudo, então a ideia é que nós criemos um barramento de serviços ou de metadados, e que a gente defina bem claro quais são as regras para que essa interoperabilidade ocorra. Apontamos também a necessidade de estabelecer quais são os princípios essenciais para o FAIR, e já existe que esses repositórios devam atender, né? E já existem iniciativas dessa no resto do mundo, então a gente também vai se atentar e ver como adaptá-las. E, por fim, eu acho que a questão que a Luana até colocou lá também ficou muito claro para nós, que é como que a gente fomenta, como que a gente treina para que essa ação de criar repositórios aderentes a princípio FAIR possam ocorrer, para que os produtores, toda a cadeia envolvida, ela possa se sentir motivada e também entender o que é
e como adentrar essa rede, a esses repositórios. Eu acho que é isso, tentando sumarizar. A gente colocou também as equipes que estão aí colocadas, né, ou que podem participar nesse trabalho. Não conseguimos definir ainda as estimativas e nem os entregáveis. A gente ainda vai precisar ter um refino melhor sobre a atividade entregável, tá? Eu complementaria, obrigada, Fernando, na verdade, nessa coluna das atividades ainda está um pouco brainstorming, assim, a gente não conseguiu realmente definir as atividades que o grupo entende que seria interessante a rede fazer. Então, a gente vai precisar elaborar um pouco mais e por isso também não ficou muito fácil de ficar colocando nomes e prazos, né? Então, o que a gente combinou é de desenvolver um pouco mais, né? Aqui a coordenação vai devolver o que foi discutido e um pouco mais desenvolvido para as pessoas também poderem entrar com nomes mais específicos dentro das instituições e pensar nos prazos. Eu posso fazer um comentário bem rápido? É Dalcin aqui. Pode. Eu peço perdão por não conseguir participar desse grupo, eu fiquei bem dividido na escolha dos grupos e estava no grupo 2, mas tentei... Quando o Fernando fala da criação, né, de repositórios, eu não sei se considera aí também a adoção de ferramentas que já existem e a consideração dessas ferramentas, e talvez uma atividade que eu gostaria de sugerir tornar público uma avaliação e quais são as ferramentas que existem e quais os benefícios, pontos positivos e negativos de cada uma dessas ferramentas, porque isso ajuda muito em instituições que gostariam de adotar, digamos assim, ou criar o seu repositório, mas não sabem qual o melhor, as vantagens e desvantagens de cada ferramenta em relação a fazer parte dessa rede, né? Então, repositórios que funcionam de forma federada, algumas ferramentas têm essa funcionalidade, outras não. Então, é essa sugestão de atividade que eu queria deixar. Obrigado. Legal, obrigada. Podemos apresentar o grupo 2, o professor Saraiva vai apresentar. A gente não está te vendo, viu, Saraiva? É mesmo? Tá um preto, um cinza, assim. Ah, já sei o que é. Já sei. É que eu tô com... Agora aparece, né? Sim, obrigada. É que eu tô com uma outra câmera aqui que eu não vi que ela estava apontada para a mesa. Bom, eu não me vejo, mas não tem problema, eu já me conheço. Bom, eu fui escolhido por livre e espontânea vontade deles para relatar, então vamos lá. Grupo 2 também é muito amplo, né? Então, metadados e interoperabilidade, bastante gente participando, nos seus números, mais 10 pessoas, umas 15 pessoas, talvez. E bastante produtivo, mas até pelo número de pessoas e pela amplitude aí do tema, certamente demanda refino, mas acho que a gente conseguiu avançar bem, né? Então, na primeira etapa, a gente identificou vários aspectos do que sabemos e o que podemos fazer. Tentamos já fazer uma primeira triagem, uma primeira separação dos post-its por alguns aspectos, digamos assim. E a partir daí, bom, alguns deles estão ligados a processo de trabalho, uma coisa comum, inclusive, ao grupo anterior, né? Ferramentas que possam auxiliar o trabalho, processo de trabalho, outras em relação a quais são iniciativas atuais de padrões de dados e metadados, interoperabilidade no agro, que possam servir de referência, de parceiros, né? Questão de identificar especificamente quais são os parceiros no Brasil, né? Os atores, algumas observações em relação a desafios. Na verdade, eu acho que para desafios é pouco ter três post-its só, os desafios são enormes, né? Mas é bom a gente não focar muito neles, né? Mas focar no que a gente pode fazer, né? Bom, seguindo, a gente passou para o exercício de planejamento. Esses 5 minutos iniciais foram super pouco, mas a gente continuou depois no planejamento e tentou identificar algumas atividades
Vou até olhar no meu aqui, porque está difícil de eu ler ali em cima. Eu fiz 26 anos ontem, então a visão já não ajuda tanto. Então, há várias iniciativas que a gente conseguiu mapear, algumas ligadas ao centro de IA, outras ligadas às diversas Embrapas, tese do Felipe, por exemplo, qualidade de dados, plataforma que o Amy mencionou. Enfim, são várias iniciativas que já estão em andamento ali, que certamente numa próxima reunião a gente pode compartilhar melhor entre os participantes o que são essas atividades, sejam nossas, seja de outras pessoas, de outras instituições, para servir de base para as atividades. Então, em relação às atividades, que é a coluna 2, tem desde, como eu já antecipei nos post-its, mapear as iniciativas, né? Acho que isso é fundamental, né? A gente não partir do zero, a gente já está fazendo muita coisa, vários de nós, né? Mesmo no âmbito do agro no Brasil. Então, com essas iniciativas, das quais nós participamos, outras que estão no escopo internacional, no âmbito internacional, como construir coletivamente esses padrões, tem uma questão de processo aí também, e uma coisa que o Dalcin trouxe, que é muito relevante, como fazer isso relacionando também para outros domínios, né, que são relacionados, agro é um deles, mas, desculpa, a biodiversidade é um deles, mas na verdade agro tem interface com N domínios, né, clima, por exemplo, está um outro muito imediato, né, mas enfim, outros, fome, enfim, áreas sociais, então realmente é um domínio central em relação a muitas coisas, ou lateral, depende de quem, do ponto de vista. A questão de identificar os parceiros, como o Rodrigo Tsukahara mencionou no chat, naquela sessão de palestra lá do Serra, é muito importante a gente ver quais são parceiros, além do que está bem representado aqui, que é a academia, né? Empresas e produtores, não produtores individuais, eventualmente pode ser, mas mais acho que instituições que representam os produtores, como cooperativas ou outras, né? Enfim, aí a gente conseguiu identificar algumas outras atividades aqui, uma delas é a questão de processo, né, como definir um processo de trabalho, a nossa organização interna, cronograma e entregas, o Dalcin trouxe isso também é super importante, né, a gente prevê entregas, e até ferramenta de trabalho, uma sugestão de trabalhar com o GitHub, por exemplo. A gente tentou até fazer depois um mapeamento, mas a gente não conseguiu levar isso ao pé da letra, ou ao pé do número. A gente colocou aqui esses números na coluna 1, supostamente os da coluna 3 seriam ligados aos da coluna 2, mas isso não está... É uma primeira tentativa, não está fechado, mas é uma forma que a gente tentou fazer de ligar quem são os colaboradores ligados aqui a atividades. E até possivelmente ao que está sendo feito lá na primeira coluna da esquerda está por letras, né? Então, uma coisa que a gente pode tentar trabalhar melhor numa próxima atividade. Então, tem vários colaboradores envolvidos, vocês veem que a enorme maioria deles aqui é academia, alguns órgãos de governo, como Embrapa, Conab, Embrapa também é academia, mas tem MAPA, tem IBGE, né? Uma de produtores, que é a Fundação ABC. E para finalizar, também a gente não conseguiu ir muito na questão de prazos, exceto que a gente propôs, né, que as atividades, pelo menos foi discutido, que as atividades de ponto de tangência, de ponto de contato de todos os GTs fosse semestral, uma reunião curta, para todos saberem o que todos os outros estão fazendo, e dentro dos GTs, uma primeira sugestão foi que tivéssemos reuniões a cada 2 meses. Evidentemente, isso vai depender um pouco dessas atividades que ainda estão por ser mais detalhadas, né? Então, uma próxima deveria ocorrer antes desse prazo, que é para a gente poder ter um registro melhor, um refino melhor do que a gente propôs aqui, né, no Miro, para a partir daí sim termos atividades bem concretas, com prazos e com entregas concretas. Aqui, deixa eu ver, aumenta um pouquinho esse amarelinho aí, Júlia, obrigado. Então tá lá, reuniões, cada jeito também se organizar conforme suas agendas. Isso, tá, acho que já falei tudo aí. Acho que é isso, gente. Acho que foi muito bom. Obrigada, professor. Grupo 3.
Oi, Milena, grupo 3 é o grupo que eu estava ali facilitando e eu vou convidar o professor Jorge da UFRJ para relatar a nossa discussão. Tudo bem? Bom dia com todos. Bem, sobre o grupo 3, sobre criação de planos de gestão de dados, tá? A gente conversou bastante, tem muitas opções, entre elas a gente conseguiu que a pergunta era como tornar os PGD aderentes ao princípio FAIR. Tá? Desde esse ponto de vista, a gente achou algumas ações que a gente tomar, por exemplo, buscar referências de ações de parceiros que já estão trabalhando com planos de gestão de dados sobre agricultura, o agro especificamente. A gente encontrou, por exemplo, planos de gestão de dados existentes, já tem várias iniciativas, incluso lá de São Paulo, que utiliza muito a FAPESP para ter subvenções sobre seus trabalhos, sobre seus projetos, ser obrigados a apresentar um plano de gestão de dados, observando que o plano de gestão de dados acompanha ou deve acompanhar toda a sequência do projeto de pesquisa. Também dentro dos planos dos planos de política, cada instituição deve plantear suas políticas de acesso aos dados. Nesse caso, a Embrapa tem suas próprias políticas, mas, independentemente da Embrapa, existem instituições internas à Embrapa que devem plantear de como disponibilizar esses dados. Todos os dados vão ser disponíveis, baixo que políticas esses dados devem ser usados. Tá? Então, este está dentro das políticas do plano de gestão de dados. Também se pensou sobre os custos de criar um novo plano de gestão de dados ou adotar os existentes, baixo que critérios, como, quem vai pagar esses, essas ferramentas. Lembrando que existem ferramentas que podem ser adotadas, customizadas, mas, no entanto, as instituições que utilizem devem pagar, alguns royalties à instituição que tem direitos de autor dessas plataformas. Também temos o desafio principal, é definir os planos de gestão de dados acessíveis ou acionáveis por máquina. Isso que a gente tem que pesquisar, construir algumas políticas, algumas normas de como tentar fazer isso aí, tá? E enquanto às ações, temos embaixo o que está sendo feito. Por favor, subir um pouquinho, tá? Para verificar embaixo o plano. Isso, obrigado. Então, dentro dessas políticas, a gente usou a primeira atividade, o levantamento de todo o panorama dos planos de gestão de dados existentes para ter os pontos positivos, negativos, quais deles ajudam, pelo menos, a verificar se nosso projeto já é, de alguma forma, FAIR. Já existem vários deles, tá? Adesão dos novos políticos, construir novos, ou adotar, depende da instituição, e a gente tem os colaboradores que temos uma estimativa de 6 meses para fazer um levantamento de todas as ferramentas de gestão, de construção de planos de gestão de dados, para poder utilizar ou ver o mais adequado. Também, e a segunda é que a gente pretende desenvolver, ou pelo menos ideias sobre o desenvolvimento de algum modelo de planos de gestão de dados para o agro, ou, em esse sentido, talvez demos um prazo de 4 meses para isso. Bom, e o resto são estudos, repositórios, modelos que a gente pretende verificar para ter uma ideia mais clara. Isso seria tudo. Obrigado. Obrigada. Vou passar por o último, tá? O 4. Oi. O grupo 4 discutiu as políticas de acesso e reuso. Tivemos aí 7 participantes. Pode descer mais um pouco, Milena, por favor.
O que a gente identificou que a gente tem hoje é que muitas instituições de ensino e pesquisa já têm políticas relacionadas a dados, mas não necessariamente ao acesso e reuso de dados, né? Agências de fomento também, mas existe a iniciativa, né, da OGP, que está tratando de dados agropecuários e cadeias, dados abertos e cadeias agropecuárias. E pode ser mais, Milena, por favor, lá na tabelinha lá. Isso. E aí, baseado nessas nossas no que já existe, né, a gente propôs algumas atividades, modelos, né, propõe um modelo de políticas institucionais com diretrizes para acesso e reuso aos dados, com determinação dos papéis, das estruturas, a infraestrutura tecnológica necessária, a questão dos aspectos éticos, com base nas políticas existentes, identificar quem são os stakeholders nessa questão de reuso e acesso dos dados, garantir uma governança, um gerenciamento dessas políticas para a revisão periódica desses termos, e ainda a questão da sensibilização dos diversos atores quanto à importância do compartilhamento, acesso e reuso dos dados. Nós não identificamos especificamente quem poderia colaborar, nós pensamos em um conjunto de parceiros aí, potenciais parceiros, além dos que já estão aqui, para contribuir com esse processo, com essas atividades, e pensamos numa atividade bianual justamente por causa da questão da governança, né, do gerenciamento, que seria uma questão contínua, daríamos início a partir da identificação dos donos dos dados, né, dos stakeholders, a proposição dos modelos, e a sensibilização, e finalmente a questão da governança dessas políticas. Sugerimos encontros trimestrais para os GTs, para a rede, talvez encontros semestrais ou anuais, e ainda os coordenadores de GTs e até da própria rede engajar mais parceiros aí nas ações. É isso. Legal. Débora? Depois eu queria mostrar para o pessoal o board que tem a avaliação, mas está contigo. Eu ia agradecer a Juliana, porque eu não sabia se você estava com o microfone, mas a gente já está com o adiantado da hora. Bom, gostaria de agradecer a todos, né? E a gente está com o tempo bastante adiantado, então talvez seja melhor a gente já mostrar, Milena, esse que pena que bom que. Se vocês estiverem no Miro ainda, ó, eu tô aqui no mapinha, ele é a última coisa que tem à direita. E aí, só escrever aqui nos post-its as avaliações que são importantes, né, para a gente dar continuidade. E agradecer também a participação de todo mundo, foi bem legal, bem rico, né? Se todos puderem colocar aqui a avaliação, né, a gente ainda vai deixar o board aberto mais um pouco, mas para não perder o entusiasmo da hora, para nós é importante. Eu também vou colocar mais uma vez o link do manifesto para quem quiser assinar aqui no chat. Débora, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se eu já assinei ou não o manifesto. Tem problema se preencher de novo? Não tem problema nenhum. Tá. Eu acho que você já assinou, mas pode assinar de novo e a gente vê lá os repetidos. Duplicados. Tá bom, obrigado. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta. A gente está caminhando para o final aqui. E tem alguns avisos. A gente vai disponibilizar certificado para quem precisar. A Carla mencionou no começo, mas talvez nem todos estavam. E a gente também vai disponibilizar os produtos dessa oficina. E
vai sistematizar aqui todas essas contribuições para poder dar continuidade à construção da rede, formar os GTs, né? Tem alguns itens que apareceram aqui que coincidem, então a gente vai se debruçar sobre essas discussões e esse material aqui no Miro para dar um retorno a todos, inclusive também para pessoas que não puderam estar aqui hoje, né, mas que têm um interesse. Então, vamos continuar com essa comunicação. Débora, Patrícia, é só talvez sobre o funcionamento dos GTs, a proposta de que nós venhamos a constituir grupos de trabalho, isso foi comentado muito rapidamente no nosso grupo, eu não sei se você tem algum esclarecimento a fazer sobre isso. A ideia hoje, né, um dos objetivos da oficina, que a menina apresentou no começo, foi colher mesmo, fazer essa construção coletiva, né, então colher as sugestões, as ideias dos interessados, para a gente ter um pouco mais de material para propor os GTs, né, então nós dividimos nesses temas com base nos objetivos que constam no manifesto, com algumas perguntas que a gente fez para a comunidade, e a partir de agora a gente vai poder realmente propor, né, quais vão ser os temas dos GTs e aí cada GT vai ter seu funcionamento próprio. Uma prática que é adotada no Welfare Saúde, que me parece que faz sentido a gente também fazer, é que cada GT escreva um plano de trabalho. A Carta de Princípios do Welfare Brasil define uma periodicidade de 2 anos dos grupos, né, então a gente tem liberdade para fazer diferente, porque é bastante aberto, mas seria uma ideia que nós também programássemos para ter algum tipo de planejamento de 2 anos, né. Então, tudo isso a gente, aqui o grupo gestor é grande, né, foi apresentado no começo, a gente vai sistematizar e retornar com propostas mesmo, né. Inicialmente a gente ia fazer um grupo de interoperabilidade semântica e tecnológica e outros de metadados, a gente acabou juntando, e aí a gente vai ver se faz sentido separar em 2 GTs, ter um só, tem algumas coisas que foram faladas nesse grupo 2 que coincidem com a do grupo 1 também, então a gente vai continuar, né, a ideia da rede é que ela seja colaborativa e vai continuar trabalhando para sempre poder colher as sugestões de todos. Você quer complementar, Miriam? Fala, ou alguém? É isso. Débora, um artigo super interessante compartilhado pelo Tiago aí no chat, viu? Está aparentemente divulgado hoje. E que tem tudo a ver com o nosso evento. Muito obrigada, Patrícia, Tiago. Que timing, não? Podemos encerrar, pessoal? A gente vai ler as avaliações? Como é que vai ser? Não sei acho que não precisa de ler agora não, né? Só, eu ia escrever um obrigado grandão aqui, mas eu travei o negócio, não consegui, então eu agradeço. E depois a gente pode compilar, inclusive, isso que foi colocado aqui nas avaliações e inserir, né, no material que a gente vai devolver para o grupo. Você sabe se tem como a gente salvar esse Miro na nossa conta do Miro? Eu não sei se aparece normalmente ou não. Eu não sei. Também não sei, posso buscar essa informação, mas com esse link, né, vocês conseguem entrar. O interessante é que agora, né, depois de um tempo, a gente não mexa muito mais no que foi feito hoje para ficar fiel, né? Sim. Na barra superior tem um botãozinho que parece import, mas é export. Que é um export meio assim, tem PDF, imagem e CSV. Tá. Obrigada. É meio estranho, mas assim, dá para exportar, assim, pelo menos tirar uns snapshots e tal. Na barra superior ele tem, parece que é um upload, né, mas na verdade é o export. Obrigada pela dica. Então, muito obrigada a todos os envolvidos aqui com a organização, obrigada ao professor Sérgio pela palestra, a todos aqui envolvidos que participaram, né, todos vocês, muito importante essa participação de todos,
e nós manteremos o contato aí com os encaminhamentos para a gente seguir construindo a nossa rede GoFair Agro Brasil. Falta lá.